Meus caros, vivam, bom dia, regressamos à televisão, do dia 4/11, o dia da grande concentração no Marquês de Pombal, o dia do buzinão contra a escalada brutal de impostos indiretos, de que Fernando Medina, sem R, nos pretende brindar para o ano que vem, 2024, no caso de continuar ele a ser o Ministro das Finanças e no caso de o Governo continuar a ser Governo e no caso de o Primeiro-Ministro continuar a sê-lo, porque eu acho que nenhuma das três coisas vai chegar ao final do ano que vem. Bom, mas às 3 da tarde, dentro de muito pouco tempo, teremos então um grande buzinão, uma manifestação do povo, não é da esquerda, até aqui houve manifestações da esquerda, daqueles que nada fazem, nem querem fazer, nem nunca trabalharam a exigir casa própria, como se isso realmente fosse um direito à nascença, mas hoje vamos ter uma manifestação do povo trabalhador, aquele que se levanta de madrugada e não às 6 da tarde, aquele que vai pegar ao emprego e não vai pegar num charro. É essa a grande diferença, apesar do tempo estar péssimo e se prever que ainda vai piorar ao longo do dia, mesmo assim eu tenho a certeza que vão estar centenas de carros, de automóveis, na Praça do Marquês de Pombal, a protestar contra esta indignidade que se chama Ministro das Finanças e Primeiro-Ministro. São duas indignidades num só, é um 2 em 1. Lá, daqui a mais umas horitas, entraremos também para fazer a cobertura desse grande acontecimento, dessa grande manifestação, porque a rua não pode ser deixada à esquerdoida. A esquerdoida não tem representatividade nenhuma em Portugal. Tem para aí 9%, tudo somado, 9%, 10% é 1/10 da população. Os outros 9/10 onde é que estão? Estão na chamada maioria silenciosa que sempre existiu, já desde o tempo de António de Spínola, a grande maioria silenciosa que se recusou a vir à rua e por isso ficámos quase reféns do Partido Comunista, não fosse o grandioso 25 de novembro e a esta hora todos estávamos com os gorros na cabeça tipo Kremlin. Felizmente nada disso aconteceu e nem na Ucrânia vai acontecer. Mas vamos à primeira notícia de hoje, é esta que vem no Correio da Manhã. Ministério da Saúde de Gaza contabiliza 9.488 mortos desde o início do conflito. Ora, meus caros, isto é mesmo uma notícia. Não pela preciosidade dos 9.488 mortos, porque segundo eles próprios dizem, a cada minuto que passa morre uma criança. Não por isso. É porque o Ministério da Saúde de Gaza é algo que não existe. E nem nunca existiu. Para haver Ministério da Saúde de Gaza, tinha que haver governo em Gaza. Também não existe. Não há nenhum governo em Gaza, na faixa de Gaza, não há nenhum ministério, portanto, na faixa de Gaza. Não é só o da saúde que não existe, também não existe o da educação, embora haja escolas, não sei quem é que lá ensina. Também não há, portanto, médicos formados em Gaza, porque não há simplesmente faculdades de medicina em Gaza, nem de medicina, nem de outra coisa qualquer. As escolas que há em Gaza são no máximo do ensino médio, dito pelos palestinianos, nem sequer há ensino superior na faixa de Gaza, portanto não pode haver médicos lá formados, nem médicos, nem engenheiros, e também não seriam necessários engenheiros, porque também não há engenharia em Gaza. Não há também Ministério da Economia, não há Ministério das Finanças, não há Ministério da Segurança Social, não há Ministério da Administração Interna, não há Ministério da Defesa, apesar de haver rockets. E o que eu pergunto, aliás, as 3 perguntas que eu faço na minha página de Facebook são as 3 perguntas incómodas que vou colocar aqui. É que a TVI ontem passou a história de um médico que deixou de ter gasolina para o carro, para se deslocar para o hospital e passou a andar de bicicleta na faixa de Gaza para ir ver os seus doentes. Eu pergunto exatamente isto. Em que faculdade de medicina é que este médico se formou? Porque não há nenhuma na faixa de Gaza. E uma vez que não há instalação militar visível em lado nenhum, em toda aquela faixa de Gaza, onde é que se armazenarão as armas e onde se encontrarão os terroristas, os combatentes da liberdade, que agora são chamados assim pelas 2 televisões esquerdoidas que temos, pela SIC e pela CNN Portugal. São os combatentes que emergem do solo, não saem dos túneis, emergem do solo para dar refrega ao invasor israelita. É assim que eles falam agora nas nossas televisões e ninguém os leva presos.
Portanto, em que base militar partem os mísseis que atacam e os morteiros que atacam depois Israel? Partem da faixa de Gaza, mas não há instalações militares na faixa de Gaza. Então, de onde é que eles partirão? É milagre? Também, se não há nenhum governo, era isso que eu estava a dizer de início, nem ministério nenhum, não há o da saúde como não há dos outros, não há ativo na faixa de Gaza, por exemplo, vou repetir, saúde, educação, não há. Ministério da Justiça, não há, também não há tribunais. Ministério da Economia, não há. Ministério da Indústria, não há. Do Trabalho e Segurança Social, não há. A Segurança Social somos nós que a fazemos por eles. Administração Interna, também não há. Por exemplo, só estes. Quem controla os hospitais e as escolas? Quem é que os controla? E quem controla a Justiça também, já que, como digo, não há tribunais e lado nenhum para ninguém ser julgado. E a Polícia? Quem controla a Polícia? É que também não há polícia. Pronto, meus caros, são estas as mentiras com que nos injetam todos os dias, como se a faixa de Gaza fosse um Estado soberano, fosse digamos, um Estado de direito. Ora, se nem tribunais há, como é que a faixa de Gaza pode ser sequer um país, quanto mais um Estado de direito? A seguir, o estranho caso da venda da EFASEC. Diz aqui um dos jornais vendidos ao socialismo que a venda da EFASEC desilude Marcelo e une a oposição. E a comissão de inquérito depende do PSD. Bem, meus caros, se depender do PSD, estamos conversados. Não vai haver comissão de inquérito nenhum, porque o PSD tapa os buracos ao PS, aliás, há quem o considere não o PSD, mas o PS2, um D mais qualquer coisa à frente. Realmente mudou-se o presidente, mas não se mudou a estratégia, que continua a ser bola. A estratégia é zero, tanto como vai na cabeça do seu presidente. Não posso dizer isto que me cortam o vídeo, não senhora, naquela cabeça vai muita coisa, vão os negócios em Espinho, vão aquelas casas de 3 andares com 8 casas de banho, vai muita coisa na cabeça do presidente do PSD, menos aquilo que devia ir, que era justamente uma comissão de inquérito, pelo menos é o mínimo que se pode exigir, uma queixa-crime à Procuradoria-Geral da República contra o Ministro e contra o Primeiro-Ministro que faz um negócio destes, ou que deixa fazer um negócio destes. A venda da EFASEC, que já nos levou 400 milhões de euros dos nossos bolsos e que foi vendida por 15. 400 pagámos nós e vamos receber 15. É realmente um negócio a socialismo em Portugal. Aquele negócio que nos arruína desde 1974 por aí, mas seguramente nos últimos 20 anos tem sido uma espiral de crescimento da pobreza, como nunca se viu, penso eu, na Europa inteira. Enquanto os países mais pobrezinhos da Europa enriquecem, nós também empobrecemos. Ainda empobrecemos mais rapidamente do que eles conseguem enriquecer. Coitadinhos dos búlgaros que eram tão pobrezinhos, dos romenos que eram tão pobrezinhos há 20 anos. Pois bem, mas ainda há quem trabalhe em prol desta nação, deste país. E o Chega propõe comissão de inquérito e tenta suspender a venda da EFASEC com uma providência cautelar. É o único partido no espectro político português, na Assembleia da República, que consegue ter a coragem de tomar esta atitude patriótica. Uma providência cautelar. Vamos ter que recorrer aos tribunais para tentar parar, para tentar suspender um negócio ruinoso para Portugal. Mais um. Toma lá 400 e dá-me 15 e eu fico todo contente. Fora aquele que, como é que eu ia dizer, fora aquela terceira mão, a terceira mão que consegue roubar os portugueses e a terceira mão ou a quarta que consegue enriquecer a classe política. Bom, meus caros, é mais um caso de polícia, mas preparem-se porque ainda não viram tudo. Quando chegar a TAP vai ser bastante pior, porque a TAP não nos custou 400, já nos custou 3.200 milhões, bem entendido, 3.200 milhões. E sabem por quanto é que nós vamos conseguir vendê-la? Se tivermos sorte, por 1 euro. Vamos vendê-la por 1.200 milhões e temos 1.200 milhões de prejuízo na SGPS. Ou seja, vamos vendê-la por 1 euro na melhor das hipóteses. Aí é que vai ser lindo e aí é que eu vou ficar à espera da reação do nosso ainda Presidente da República, que continua de férias o ano inteiro e de vez em quando lembra-se que é pago para trabalhar, mas só de vez em quando. E, meus caros,
uma terceira notícia que eu sei que não vão acreditar, mas o mentígrafo pode afiançar, pode prescrutar que é verdade. O Irão presidiu aos direitos humanos na ONU. A primeira grande derrota mundial, eu estou a tentar ao mesmo tempo traduzir de um site estrangeiro, a primeira grande derrota mundial na guerra entre Israel e Palestina é a ONU. Essa é realmente a primeira grande derrota. Isso não é bom para ninguém. Após os horrores do Holocausto da Segunda Guerra Mundial, decidiu-se criar um espaço de diálogo entre as nações para que aquilo nunca mais se repetisse, o Holocausto, claro. Aparentemente falhamos e não temos a menor noção de quem colocar naquele lugar. Durante os últimos dias 2 e 3 de novembro, anteontem e ontem, o Irão, imaginem, foi designado pela ONU, ONU de Gugu, Gugu da ONU, o pior português de Portugal, incluindo Miguel de Vasconcelos, para presidir o Fórum Social do Conselho de Direitos Humanos, imaginem, em Genebra. São reuniões anuais que duram geralmente 2 dias e debatem temas específicos. O tema deste ano era a contribuição da ciência, tecnologia e inovação para a promoção dos direitos humanos, incluindo o contexto da recuperação pós-pandemia. Sempre a pandemia ainda está a mexer. Já seria algo absurdo por si próprio, mas o timing piora ainda mais as coisas. Esta semana foi enterrada em Teherão a adolescente Armita Garavand, de 16 anos de idade. 16. Ela foi mais uma vítima da polícia dos costumes do país. Acusada de usar o hijab de forma errada, foi espancada até ficar inconsciente no metro. No último dia 22 de outubro foi decretada a sua morte cerebral. Durante o seu funeral, a polícia dos costumes prendeu também a advogada de direitos humanos Nasrin Sotoudeh, renomeada internacionalmente, porque foi à cerimónia sem usar o hijab, penso que é assim que se diz. No mesmo dia em que a ermita morreu, o Irão condenou a 20 anos de prisão 2 jornalistas mulheres, Niloufar Ahmedi e Elaheh Mohammadi. Elas foram acusadas pelo governo de agir contra a segurança nacional porque noticiaram o assassinato da jovem Mahsa Amini no ano passado. Mahsa também foi assassinada pela polícia dos costumes por um problema com o uso do hijab. Esse assassinato detonou protestos em todo o país. Há mais de 40 jornalistas presos por ele. Execuções políticas passaram a ser permitidas. Não bastasse isso, e o Irão é agora apoiante e financiador de 2 grupos terroristas envolvidos até ao pescoço com a barbárie cometida contra cidadãos israelitas, civis, o Hamas e o Hezbollah. São financiados pelo Irão. Nem os países árabes totalmente favoráveis à causa palestina são favoráveis a estes 2 grupos terroristas. Nenhum. Aliás, países árabes costumam atacar esses grupos pelo risco que representam na região. É justamente neste momento que a ONU resolve colocar o Irão para presidir ao Fórum Social do Conselho de Direitos Humanos. Pasmem. Há quem argumente que todos os países precisam participar para a abertura do diálogo. Concorda-se com isso. Ocorre que participar não é o mesmo que presidir, é completamente diferente. Relatórios oficiais da própria ONU dão conta das violações sistemáticas de direitos humanos no país, no Irão, há décadas. A ONU foi criada para que a Declaração Universal dos Direitos do Homem fosse respeitada internacionalmente. O Irão é um dos países que, desde o surgimento da ONU, pioraram e em muito a sua situação de direitos humanos. O regime dos ayatollahs fez com que gente como nós passasse a ter uma vida subjugada a uma ditadura teocrata, machista e violenta. Se essa história é que tem liderança na área de direitos humanos, qual é a proposta real da ONU? Que todo o mundo siga isso? Siga o que faz o Irão? A ONU chegou a incluir o Irão, imagine-se, na comissão dedicada ao empoderamento das mulheres. Eu sei que não acreditam, mas é verdade.
O país acabou por ser expulso o ano passado devido a uma moção dos Estados Unidos. É uma lição que nós pensámos que todos tinham aprendido. Mas, pelo menos, um português, Gugu da ONU, o pior português de Portugal, incluindo Miguel de Vasconcelos, não percebeu isso.